Saber Direito desta semana, você vai conhecer aspectos do direito processual do trabalho. No curso, o advogado Matheus Kudler fala sobre competência, atos, prazos, dissídio individual e coletivo, procedimentos especiais, recursos e execução. Não perca! Prosseguiremos agora com a nossa quarta aula, onde comentaremos a execução trabalhista e procedimentos especiais. Antes, porém, vamos recapitular algumas questões referentes aos recursos trabalhistas vistos na última aula. O recurso extraordinário no processo do trabalho segue sendo um recurso constitucional e próprio e com regramento autônomo. Rege-se, portanto, pelo quanto disposto no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal e sobe do TST ao Supremo Tribunal Federal no prazo regulamentar civil de 15 dias. Como já houvéramos comentado, o processo do trabalho tem a particularidade de devolver as questões constitucionais primeiramente ao Tribunal Superior do Trabalho no escopo do recurso de revista, para apenas em sequência permitir esse tipo de discussão das matérias de natureza constitucional na via do recurso extraordinário ao STF. Daí que as matérias que venham a ser objeto de RE trabalhista devem necessariamente ser discutidas pela via do recurso de revista ao TST. O requisito do recurso extraordinário trabalhista, portanto, é o mesmo de qualquer outro recurso extraordinário. Pré-questionamento da discussão jurídica, jamais reapreciação de fatos e provas e repercussão geral da matéria, no termo do regramento dos artigos 1035, 1036 e 1039 do CPC. Verbetes pertinentes, podemos citar as súmulas 279, 278 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, vale a pena comentar a reclamação correicional no âmbito dos recursos trabalhistas. A reclamação correicional, prevista no artigo 709(2) da CLT, é, em verdade, não um recurso estrito, porém, um procedimento administrativo de cassação ou sustação de efeitos de procedimentos jurisdicionais atentadores à boa ordem processual vigente. Nesse sentido, para que possa ser manejada uma ação correicional contra a decisão de um magistrado, é necessário que fiquem caracterizados, primeiramente, ato atentatório à boa ordem processual. Em segundo lugar, a inexistência de recurso próprio que permita a impugnação do quanto decidido. E, em terceiro ponto, a demonstração de prejuízo efetivo processual à parte que tenha recorrido ao Instituto da Correição. Formalidades do procedimento correicional são a interposição deste apelo, deste instituto, ao corregedor hierarquicamente superior ao magistrado que se visa corrigir, no prazo previsto no respectivo regramento do tribunal competente. A contagem do prazo para a correição parcial dá-se sempre a partir da ciência do ato decisor que se visa impugnar. Feitos esses esclarecimentos, passemos então a comentar a execução trabalhista e as suas particularidades. Nas normas pertinentes, podemos citar Consolidação das Leis do Trabalho, Leis Federais 5.584 de 1970, 6.830 de 1980 e o Código de Processo Civil aplicado subsidiariamente. Artigos 876 a 892 da CLT e Lei 5.584 de 1970, artigo 13. Disciplinam o Instituto do Cumprimento da Sentença Trabalhista.
A legitimidade ativa para o início da fase de execução está também regulamentada pelo artigo 878 da CLT, que preconiza que as partes interessadas promoverão a execução. Como já comentamos anteriormente, em aula passada, no exercício do ius postulandi, ou seja, quando a parte estiver litigando na Justiça do Trabalho sem advogado constituído, o magistrado poderá promover a execução de ofício, hipótese em que não existirá a necessidade do impulso pela parte da execução e tampouco a incidência da regra da prescrição intercorrente. A decisão objeto de cumprimento ou de execução na Justiça do Trabalho pode ser de natureza judicial ou extrajudicial. Se judicial, é imperioso que o juízo da execução seja o mesmo juízo originário prolator da decisão de mérito, seja no dissídio individual, seja no dissídio coletivo. Já no que diz respeito aos títulos executivos extrajudiciais, a regra da competência é do juízo que seria originalmente designado competente para a promoção da jurisdição, de uma eventual ação de conhecimento sobre a mesma matéria. No campo da legitimidade passiva, artigo 878 da CLT ainda, podemos citar que a parte legitimada a princípio para responder à execução é a parte condenada na fase de conhecimento. Normalmente, trata-se do empregador reclamado quando estamos num dissídio individual tradicional. Todavia, o polo passivo da execução pode ser estendido em razão de questões processuais acessórias. Em primeiro lugar, podemos citar a desconsideração da personalidade jurídica, instituto do processo civil, que aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho na forma do artigo 50 do Código Civil. Em primeiro lugar, a mera insuficiência de patrimônio do devedor não seria significante para a promoção da desconsideração. Entretanto, caso se prove que o reclamado, pessoa jurídica no caso, não tem condições de arcar com a condenação trabalhista em virtude de questões de má gestão econômica, fraudes ou quaisquer outras particularidades do caso, facilmente poderá ser solicitada uma desconsideração da personalidade jurídica. Também por insuficiência acumuladas com abusos de gestão. O que interessa salientar bem aqui é que a execução trabalhista ela é objetiva e ela segue no primado da celeridade do processo do trabalho. Portanto, o que interessa é a mais efetiva execução das parcelas que presumidamente têm natureza alimentícia e beneficiam a parte também presumidamente hipossuficiente. Daí que todos os meios mais efetivos possíveis para a concretização da execução sejam a tônica do processo de cumprimento de sentença trabalhista, do processo de execução trabalhista. Aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao processo do trabalho. Artigos 133 a 137 do Código Civil, combinados com o artigo 850-A da CLT. Hoje, já é fixado que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica aplica-se integralmente ao processo do trabalho e a sua formalidade deve ser observada pelo juízo trabalhista. Atenção, é importante ter em conta que a desconsideração da personalidade jurídica não necessariamente tem a ver com o reconhecimento de grupos econômicos. O reconhecimento de grupos econômicos por decisões judiciais, sejam na esfera do conhecimento, sejam na esfera da execução, não prescinde de qualquer tipo de procedimento próprio. A desconsideração da personalidade jurídica também poderá ocorrer no processo trabalhista apenas mediante provocação de parte interessada ou do Ministério Público do Trabalho, caso esteja a falar de ação da sua competência. Nunca poderá ocorrer a desconsideração por ato de ofício do julgador.
o incidente suspende o processo e, nos termos da legislação civil processual, pode ocorrer cautelar para bloqueio de bens enquanto se discuta o mérito dessa controvérsia. Responsabilidade patrimonial dos devedores perante a Justiça do Trabalho. Artigo 789 do CPC disciplina que o devedor responde pelas obrigações trabalhistas com os seus bens. O devedor trabalhista, no caso, responderá com o seu patrimônio. Aplicabilidade, no caso, do artigo 40 da Lei 6.830 de 1980. E como já comentamos, a prescrição intercorrente, trazida como inovação pelo artigo 11A da CLT. Disposições do artigo 921 do CPC também são pertinentes aqui. Títulos executivos trabalhistas, artigo 876 da CLT. Podem ser judiciais, que seriam as sentenças transitadas em julgado, as sentenças sujeitas a recurso, porém sem efeito suspensivo, ou os acordos firmados perante o juízo, em audiência ou por escrito, e que tenham sido descumpridos. É importante ressaltar esse ponto. Os acordos firmados perante um juízo trabalhista criam títulos executivos judiciais. Já no campo dos títulos executivos extrajudiciais, temos os termos de ajustamento de conduta, TACs, firmados geralmente por empresas, termos de conciliação em comissões de conciliação prévia, multas administrativas inscritas na dívida ativa da União, cheques e notas promissórias, desde que emitidos para pagamento de dívidas trabalhistas. É importante observar que, no âmbito das decisões de conhecimento que gerem reflexos em parcelas previdenciárias, parcelas fiscais e parcelas de natureza acessória, serão executados de ofício todos esses créditos decorrentes da decisão judicial pelo próprio juízo na fase de cumprimento dessa sentença. Já a sentença normativa da Justiça do Trabalho, que venha a ser descumprida por uma das partes que ela submeta, não dá aso à execução, mas sim à ação de cumprimento. É importante anotar essa diferença, essa particularidade. Sentenças arbitrais de natureza trabalhista, quando for o caso, são também títulos exequíveis na Justiça do Trabalho. Regramento do artigo 31, Lei número 9.307 de 1996. Execução provisória é aquela que sucede quando ainda não ultimado o trânsito em julgado da decisão de mérito, portanto, quando ainda pendente recurso de capítulo da sentença ou do todo decidido. Limita-se à constrição das parcelas devidas e jamais à expropriação, aquisição de bens. Portanto, no âmbito das execuções provisórias, o juízo será apenas garantido até o limite da execução, com a eventual arrecadação de valores, mas jamais com a prática de atos expropriatórios definitivos e tampouco com a liberação de valores para a parte interessada. Exatamente porque se precisa garantir a reversibilidade desse ato provisório até que se ultime o trânsito em julgado da decisão de mérito. Já a execução definitiva, regulamentada pelos artigos 507-A e 876 da CLT, também com a aplicação do artigo 114(7) da Constituição Federal, 784(1) do CPC e 31 da Lei 9.307 de 1996, ocorre nas seguintes hipóteses. Primeiramente, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Também na hipótese de inadimplemento de acordo judicial. Quando inadimplida qualquer decisão da comissão de conciliação prévia, que, como já vimos, faz coisa julgada, e também no caso de inadimplemento de TACs, termos de ajustamento de conduta. Multas administrativas, cheques ou notas promissórias relativas a débitos trabalhistas
e sentenças arbitrais condenatórias são também objeto de execução definitiva no âmbito da Justiça do Trabalho. Liquidação de sentença, artigo 879 da CLT. Pedidos líquidos, nos termos dos artigos 840, parágrafo 1º, 852b, inciso 2º da CLT, não necessariamente acarretarão prolação de sentenças líquidas. Isso porque o pedido liquidado apenas limita a eventual apuração, o cálculo final do que possa vir a ser condenado, mas não obriga o juízo a proferir sentença igualmente líquida. A esse respeito, apesar de a legislação prestigiar a prolação de decisões líquidas, essa regra não é obrigatória. Daí que na fase de execução, a liquidação das decisões e dos títulos executivos seja essencial ao bom cumprimento das decisões da Justiça do Trabalho. E elas podem ocorrer, tal qual no processo civil, pelas modalidades de cálculo, arbitramento e artigos, aplicação subsidiária do CPC. Na modalidade de liquidação por cálculos, todos os elementos para a apuração do quantum debeatur, ou seja, do quanto devido pela parte executada, estão contidos nos autos do processo. E trata-se essa da hipótese mais comum e recorrente de liquidação. Nesse sentido, os cálculos poderão ser elaborados pelas próprias partes e sujeitos à homologação judicial, ou ainda poderão ser objeto de perícia contábil ou mesmo revisão técnica pela contadoria do juízo. A prática trabalhista tem demonstrado nos últimos tempos, principalmente após a reforma de 2017, que, via de regra, os juízos em execução têm intimado as partes a apresentarem cálculos, preferencialmente a parte exequente já apresenta as suas contas com a propositura do pedido de execução e a parte executada também é intimada a apresentar a sua revisão das contas. E caso haja uma divergência que não possa ser solucionada apenas do ponto de vista jurídico e sobre a qual as partes não cheguem a nenhum acordo, será então remetida à revisão por parte de perícia técnica. Essa perícia, em geral, fica a cargo da parte executada, o custeio dos honorários periciais. Modalidade de liquidação por arbitramento, aplicação subsidiária do artigo 509, inciso 1º do Código de Processo Civil. Pode ocorrer por convenção das partes, nesse sentido, ou determinação da decisão de mérito para que seja observada a forma por arbitramento. Também, a depender da natureza do objeto exequendo, pode ser eleita essa modalidade porque mais adequada. Por fim, vale mencionar o tipo de liquidação por artigos. Procedimento esse regido também pelo artigo 509 do CPC, inciso 2º. Trata-se da liquidação que necessita da comprovação de fatos ainda não suficientemente esclarecidos nos autos da decisão de conhecimento, os chamados fatos novos da execução. Grosso modo, tratar-se-ia da juntada de novos documentos em fase de execução que permitissem não a rediscussão do mérito, mas tão somente a liquidação efetiva do feito, a partir do quanto já decidido. Trata-se de um processo de cognição resumido dentro da fase de execução, que visa a tornar a decisão plenamente efetivável. Juros de mora na decisão trabalhista são devidos, via de regra, desde o ajuizamento da demanda e sobre o valor corrigido da condenação. Disposição dos artigos 883 da CLT, cumulados com a inteligência da súmula 200 do TST. Juros e correção integram a conta de liquidação, independentemente de pedido específico da parte ou de determinação nesse sentido da sentença. Inteligência da súmula 211 do TST. E não são base de cálculo para dedução de imposto de renda. Orientação de jurisprudência 400 da SDI 1 TST. Ainda sobre o tema,
vale a pena conferir a OJ 7 do Pleno TST e também as orientações de jurisprudência OJs 382 e 408 da SDI 1 do TST. Impugnação à liquidação, artigo 800 da CLT. Liquidado o feito, terá o executado 48 horas para pagamento espontâneo ou garantia do juízo, hipótese em que o valor deverá igualmente ser depositado, porém com a manifestação subsequente da impugnação. Essa impugnação, por sua vez, terá o prazo de 5 dias da ciência da garantia do juízo para ocorrer. Nos termos dos artigos 884 e do seu parágrafo 4º da CLT, o julgamento dos embargos à execução de ambas as partes dá-se de forma conjunta. Contra a sentença que resolva o feito na fase de execução, ou seja, a sentença dos embargos à execução, caberá, como já comentamos na aula de recursos, o agravo de petição. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Decorrido o prazo do artigo 880 da CLT sem pagamento, portanto, podem avançar os atos expropriatórios. Não se aplica ao processo do trabalho, é importante notar, a multa do atual artigo 523, parágrafo 1º do CPC, de 10%. Trata-se de questão já resolvida pelo Pleno do COLEN, do Tribunal Superior do Trabalho. O ato de início da execução, a citação do artigo 880 da CLT, como já comentamos, é pessoal e, alternativamente, se realizada por edital, terá o prazo dilatado para 5 dias. Aplicação subsidiária do artigo 830 do CPC, também a execução trabalhista. Arresto de bens, caso não encontrado o devedor, poderá ser promovido pelo oficial de justiça. É importante anotar que essa matéria ainda suscita algumas controvérsias doutrinárias no âmbito do processo do trabalho. A nomeação de bens à penhora, tal qual no processo civil, é praxe na execução trabalhista e tem garantia prevista no artigo 882 da CLT. É uma condição essencial para a eventual apresentação de embargos à execução. E são dispensadas de promover essa nomeação as entidades que sejam consideradas filantrópicos, que tenham essa natureza devidamente comprovada, e os seus respectivos diretores, quando arrolados enquanto pessoas físicas nesses processos. Disposição do artigo 884, parágrafo 6º da CLT. A nomeação de bens à penhora, por sua vez, observará o regramento do Código de Processo Civil e a gradação de preferência, sempre observada que a efetividade é o norte maior da execução trabalhista e, portanto, quaisquer valores em pecúnia, em dinheiro ou em títulos líquidos são sempre preferíveis a valores de mais difícil recuperação. Carta de fiança e seguro-garantia no processo do trabalho. Disposições do artigo 848 do CPC. Após a reforma trabalhista de 2017, consolidou-se a aplicação desse instituto no processo do trabalho, porém, observada a necessidade de majoração em 30% sobre o valor objeto da discussão quando se recorra à carta-fiança ou ao seguro-garantia. Portanto, o seguro-garantia ou a carta de fiança deverá ter acréscimo de 30% sobre o valor que se esteja garantindo ou cobrindo. Penhora, artigo 883 da CLT. Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, também disposições dos artigos 836 a 845. Não se procede a uma segunda penhora, exceto nos casos do artigo 851 do CPC, quando ocorre a anulação da primeira ou quando há insuficiência, desistência do exequente, litigiosidade ou constrição dos bens penhorados. Artigo 884 do CPC, observação,
após a avaliação, o juízo poderá reduzir ou ampliar o escopo da penhora na intenção de melhor garantir, assegurar o regular curso da execução. Tal qual no regramento civil, ao processo do trabalho aplicam-se as regras de impenhorabilidade de bens, traduzidas no artigo 833 do CPC e na Lei 8.009 de 1990. Também se chama a atenção para a Lei Complementar 150 de 2015, em sua disposição do artigo 46, pertinente a essa questão. Vale conferir. Execução por carta. Artigo 845, parágrafo 2º do CPC. Em foro diverso ao do juízo exequente. Embargos à execução serão propostos pelo executado no foro deprecante ou deprecado, a seu critério de conveniência, na forma do artigo 914, parágrafo 2º do CPC. Nessa hipótese, é importante relembrar, estamos tratando da execução de uma parte demandada que está fora do domicílio da competência territorial do juízo exequente. Então, o procedimento será feito pela via da carta precatória e os embargos à execução poderão ser apresentados tanto no juízo deprecado quanto no juízo deprecante. Os embargos de terceiro na execução por carta, lá do outro, somente poderão ocorrer perante o juízo deprecado, e isso em razão da aplicação do artigo 676 do CPC, combinado com a inteligência da súmula 419 do TST. Embargos à execução, regrado pelo artigo 884 da CLT. Pode suceder no prazo de 5 dias depois de garantida a execução. A matéria arguível no embargo à execução, na forma do parágrafo 1º do dispositivo, está restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida, desde que seja um fato posterior à sentença, não se pode revolver o mérito, afinal, e tudo isso na forma do artigo 525, parágrafo 1º do CPC, também aplicável subsidiariamente na hipótese. Somam-se também as hipóteses do artigo 917 do CPC. No caso da fazenda pública, está dispensada a garantia do juízo, prerrogativa do artigo 910 do CPC. E o prazo para a apresentação dos embargos será de 30 dias e não de 5. Embargos apresentados por um devedor, na hipótese de múltiplos executados, não impedem o prosseguimento regular da execução contra os demais, assim como a garantia ofertada por um devedor não aproveita aos restantes. Trata-se de um encargo individual do executado que deverá também ser individualmente cumprido. Rejeição liminar dos embargos, hipótese do artigo 918 do CPC. Pode ocorrer no processo do trabalho, aplicação subsidiária da norma, desde que seja atestada intempestividade, indeferimento da inicial ou divisado o caráter meramente protelatório da medida. Exceção de pré-executividade no processo do trabalho. É admitida a partir de uma construção jurisprudencial consolidada. Serve para a arguição de vícios próprios do título executivo, de matérias de ordem ou de questões relevantes, mesmo sem a oferta de garantia do juízo. A sua manifestação deve ocorrer por simples petição pela parte interessada nos autos da execução, logo que seja citada para tanto, ou ainda na fase típica de liquidação. As hipóteses tradicionalmente consolidadas da exceção de pré-executividade trabalhista são as seguintes: nulidade ou inexigibilidade de título executivo, excesso de execução, novação, transação ou quitação da dívida executada, incompetência absoluta do juízo da execução, ausência de citação do processo de conhecimento, prescrição intercorrente, o curso, portanto, dos 2 anos, e as hipóteses remanescentes elencadas
nos incisos 4º, 5º e 6º do artigo 485 do CPC e também no artigo 337 do mesmo Código de Processo Civil. É importante anotar que o manejo inadequado, impróprio, fraudulento ou desnecessário da exceção de pré-executividade no processo do trabalho, exatamente por se tratar de uma medida excepcional que não necessita da garantia prévia do juízo, pode configurar atentatório à dignidade da justiça e ser punido com multa de até 20% do exequente que opte indevidamente por essa medida. Inteligência do artigo 774 do CPC, aplicável ao processo do trabalho. Natureza das decisões em sede de execução. Podem ser de natureza interlocutória, caso a exceção seja rejeitada, ou decisão terminativa, chamada sentença, se acolhida a exceção de pré-executividade. Na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, por se tratar de uma decisão final de mérito em sede de execução, caberá agravo de petição ao tribunal competente. Observação relevante é que a Fazenda não pode manejar exceção de pré-executividade, haja vista que tem prerrogativa de embargar, mesmo sem garantir o juízo. Daí que a jurisprudência tem entendido impróprio o manejo dessa via pela Fazenda Pública, que deverá sempre optar pelo embargo à execução. Embargos de terceiro também são aplicáveis à execução e podem ser manejados na forma dos artigos 674 a 680 do CPC, que tem aplicação subsidiária. A distribuição dos embargos de terceiro na execução trabalhista dá por dependência ao juízo que tenha ordenado a constrição objeto do embargo, e, se por carta, para o juízo deprecado. A inicial dos embargos de terceiro deverá observar todas as formalidades do artigo 677 do CPC, fazendo o interessado prova sumária da posse ou do domínio do bem, demonstração da qualidade de terceiro, apresentação da documentação probatória demonstrativa do alegado e indicação do rol de testemunhas que pretenda ouvir. O recurso cabível contra a decisão que julgar os embargos de terceiro também será o agravo de petição. Avaliação, leilão, arrematação, adjudicação, remissão e alienação por iniciativa particular. Para todas essas hipóteses no processo do trabalho, em fase de execução, aplicam-se supletivamente a Lei 6.830 de 80, artigos 13 e 40, o Código de Processo Civil, artigos 826, 836, 873 e seguintes. E é possível o requerimento do parcelamento do débito em até 6 vezes, 6 parcelas, desde que sucedidas a um depósito imediato de pelo menos 30% do débito. Inteligência do Código de Processo Civil aplicada subsidiariamente. Execução contra massas falidas. Deve-se observar o momento da constrição. Se anterior à decretação da falência, prosseguirá na competência do juízo trabalhista. Se, contanto, a ordem for exarada depois da decretação de falência, transfere-se a competência para o juízo único da falência, juízo civil, hipótese em que a jurisdição trabalhista estará afastada em detrimento do juízo universal falimentar. Se o processo ainda estiver na fase de conhecimento, quando decretada a falência, será emitida certidão de crédito, com o trânsito em julgado da decisão, para a habilitação do exequente interessado na falência, no processo civil de falência. E é importante destacar que o privilégio executivo do crédito trabalhista no âmbito de falência contra as massas falidas está limitado a 150 salários mínimos, créditos até esse valor. O excedente é destacado e, eventualmente, será um crédito quirografário na forma da Lei 11.111/2005, Lei de Falências. Aos empregados que continuem vinculados a uma massa falida,
serão também considerados extraconcursais os seus eventuais créditos trabalhistas. Execução de contribuições previdenciárias e de SAT. Dá-se de ofício, inteligência das súmulas 368 do TST, 454 do TST e vinculante número 53 do STF. Execução contra a fazenda pública segue o regramento do Código de Processo Civil, artigos 535 e 910, e também observa o quanto disposto na Constituição Federal, artigo 100, no ADCT, artigo 97, e nos verbetes de jurisprudência da SDI 1-TST, OJs 343 e 382. Por fim, a execução trabalhista também interessa para a emissão de certidão negativa de débitos, a CNDT, prevista no artigo 642-A da CLT e 883-A com a disposição do prazo. O protesto da decisão judicial trabalhista pode ocorrer na forma do Código de Processo Civil, artigo 517, 45 dias depois da citação do executado. E a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes observa também o regramento processual civil. Dá-se a requerimento da parte, artigo 782, parágrafo 3º do CPC. Seguiremos agora falando dos procedimentos especiais da jurisdição trabalhista. Inquérito para apuração de falta grave, previsto no artigo 853 da CLT. É a ação ajuizada pelo empregador para rescindir o contrato de trabalho de um empregado estável, em virtude de instabilidade que impeça demissão imotivada, ou seja, sem justa causa. A CLT traz a regra decadencial de 30 dias para ajuizamento do inquérito a contar da suspensão do empregado. A súmula 62 do TST fala a respeito dessa hipótese no caso de abandono do emprego. Dúvida relevante surge na hipótese de não suspensão do empregado e o respectivo prazo decadencial. A doutrina, apesar de concordar que aplicar-se a regra geral da decadência total de 2 anos, entra em contradição com a jurisprudência que tem fixado a necessidade de imediatidade para a promoção do inquérito para apuração de falta grave, tal qual sucede nas hipóteses de demissão motivada, que também sempre deve observar a imediatidade. Daí que, via de regra, por cautela, é sempre prudente que o inquérito para apuração de falta grave tenha na sua distribuição observado esse prazo de 30 dias da ciência inequívoca do ato faltoso praticado. Tutelas de urgência e evidência no processo do trabalho. Aplicação supletiva dos artigos 294 a 311 do CPC. Inteligência expressa da Instrução Normativa 39 do TST. Ação rescisória. Observa o procedimento do artigo 996 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 836 da CLT e a Instrução Normativa 39 do TST, que tem regramento sobre a matéria no seu artigo 3º, inciso 26. A ação rescisória é uma ação de conhecimento de natureza constitutivo-negativa, que visa a desconstituir ou anular uma decisão judicial transitada em julgado, uma res iudicata, portanto. A condição para a promoção da ação rescisória, artigo 836 da CLT, na instância trabalhista, é o depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade do autor. Portanto, note-se que há divergência em relação ao depósito prévio civil, que é de apenas 5%. O trabalhista é majorado e atinge 20%. Requisito essencial, em regra, à ação rescisória, é que a decisão impugnada por essa via esteja transitada em julgado. E a exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 966 do CPC dá-se no caso de sentença que impeça a propositura de nova demanda, como é o caso das decisões
que reconhecem a ilegitimidade da causa, a ausência de interesse de agir ou a existência de litispendência, coisa julgada ou perempção, e também sobre as sentenças que versem sobre a admissibilidade de recurso, como é o caso da decisão que não admite recurso ordinário, por exemplo, por considerá-lo intempestivo. A respeito da matéria, é importante notar o quanto disciplinam os verbetes, orientações de jurisprudência 134, 154 e 157 da SDI 2 do TST. Também tem pertinência a súmula 514 do STF, segundo a qual, mesmo que não esgotada a via recursal, caberá rescisória contra a decisão transitada em julgado. A súmula 412 do TST, questão processual pode ser objeto de rescisão se afetar pressuposto de validade da sentença de mérito. E súmula 299, também do TST. A comprovação da coisa julgada é essencial e o vício de intimação afasta a hipótese de trânsito em julgado. Competência para processamento das ações rescisórias. Contra sentenças trabalhistas, será competente o Tribunal Regional do Trabalho. Contra acórdãos de Tribunal Regional do Trabalho, será competente o próprio Tribunal Regional do Trabalho. E contra acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho, competente o Tribunal Superior do Trabalho. À decisão passada na ação rescisória aplica-se o efeito substitutivo, previsto no artigo 1008 do CPC, disposição da súmula 192 TST. No campo da legitimidade também se observa o regramento processual civil, legitimidade da parte ou do sucessor, do terceiro interessado, do Ministério Público e daquele que não foi ouvido, devendo sê-lo. Rescisão contra a homologação de acordo. No processo civil, cabe apenas a simples anulação nesses casos, parágrafo 4º do artigo 996. No processo do trabalho, somente ação rescisória, artigo 831 da CLT, combinado com a súmula 259 do TST. O prazo decadencial da rescisória trabalhista é de 2 anos. Súmula 100 do TST trata dessa matéria e também a orientação de jurisprudência número 80 da SDI 2, daquele tribunal. Recursos. Da decisão que aprecia a ação rescisória, cabe recurso ordinário. Súmula 158 do TST. Atenção, é impossível a tramitação de ação rescisória sob o rito de alçada. Mandado de segurança trabalhista. Aplicação da Lei 12.016 de 2009, Lei do Mandado de Segurança. Conceito. O mandado de segurança, ou também chamado pela praxe forense de mandamus ou writ, é destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e jurídica tenha sofrido violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade coatora, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções exercidas. Processa-se perante a Justiça do Trabalho quando for derivada de ato de autoridade trabalhista. Competência. Vara do Trabalho para os atos praticados por auditores fiscais do trabalho ou procuradores do trabalho. Tribunais regionais do trabalho para os atos praticados por juiz do trabalho, juiz de direito no exercício de competência jurisdicional trabalhista, diretores de secretarias e funcionários do próprio tribunal. Por fim, competência do TST nas hipóteses da Lei 7.701 de 88 e também do regimento interno daquela corte. Hipóteses mais comuns do mandado de segurança trabalhista. Discussão de liminar que defira reintegração ou reconheça ilegalidade de transferência de trabalhador. Deferimento de tutelas antecipadas, em geral. Penhora de créditos de devedores. Atos de cerceamento de defesa no curso de instrução.
antecipação de honorários periciais, a decisão que faça esse tipo de determinação, que, como já vimos, é ilegal, haja vista que os honorários são pagos apenas após. Inadmissão de agravo de instrumento, proibição de retirada de autos da secretaria, penhora de bem público e negativas dos direitos de preferência de credores ou devedores. Não cabimento do mandado de segurança, também são consolidadas as hipóteses. Atos dos quais caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, decisão judicial contra a qual caiba recurso próprio também com efeito suspensivo e decisão judicial transitada em julgado. É interessante consultar os verbetes de jurisprudência do TST, súmulas e orientações de jurisprudência que versam sobre as questões do mandado de segurança com diversas especificidades perante a Justiça do Trabalho. São eles as súmulas 33, 201, 397, 414, 415, 416, 17 e 18 do TST e as orientações de jurisprudência OJs 93, 99, 140 da SDI 2 TST. Ação civil pública. Conceitualmente, a ação civil pública é um instrumento processual constitucionalmente assegurado para a defesa judicial dos interesses ou direitos meta-individuais, assim entendidos como aqueles direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. A previsão da ação civil pública está no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal e também no artigo 3º, inciso 3º, da Lei Complementar 40 de 1981, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, e o artigo 1º da Lei 7.347 de 1985, Lei da Ação Civil Pública. O cabimento na seara trabalhista dá-se para a proteção de interesses e direitos difusos, hipótese em que a indeterminação dos sujeitos, indivisibilidade do objeto da ação, larga conflitualidade e inexistência de vínculo entre os titulares. Na hipótese de proteção de interesses e direitos coletivos, artigo 81, parágrafo único, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor, analogicamente aplicável, direitos transindividuais de natureza indivisível e que sejam titularizados por um grupo ou uma categoria ou uma classe de pessoas determináveis e ligadas entre si como parte de uma relação jurídica comum. E, por fim, terceira hipótese, proteção dos interesses e direitos individuais homogêneos, caso em que o feixe de interesses individuais com uma causa comum tem titulares individualizáveis e identificáveis. Competência territorial, aplicação supletiva do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, em primeiro lugar, no foro da localidade em que tenha ocorrido ou que possa ocorrer o dano, ou no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal para âmbitos de nível nacional ou regional. Outros legitimados e litisconsortes possíveis da ação civil pública, além do Ministério Público, são a Defensoria Pública, a União, os Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, empresas públicas, inclusive as sociedades mistas, e associações constituídas há pelo menos um ano e que tenham, na sua finalidade associativa, a defesa de interesses transindividuais. A regra prescricional aplicável à ação civil pública trabalhista é a seguinte: em relação aos interesses difusos coletivos, é considerada indisponível a lide e ausente o conteúdo econômico e interesse tutelável, é imprescritível a ação. Já quanto às ações coletivas que digam respeito à reparação dos danos individualmente sofridos por trabalhadores, ou seja,
aquelas que envolvam interesses individuais homogêneos, têm na regra prescricional do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, a sua baliza. Portanto, a regra geral prescricional trabalhista, parcial e total. Coisa julgada e litispendência por fim. Interesses ou direitos difusos têm aplicação erga omnes da decisão de mérito. Já interesses ou direitos coletivos têm aplicação ultra partes, a todos os interessados e não obsta o prosseguimento das ações individuais eventualmente ajuizadas. É importante anotar. E em relação aos interesses ou direitos individuais homogêneos, também erga omnes e apenas em caso de procedência com possibilidade de execução individualizada. Passemos agora ao quiz da nossa quarta aula. Primeira pergunta. Em relação à ação rescisória no processo do trabalho, é correto afirmar que não requer depósito prévio se ajuizada pelo trabalhador. Requer depósito prévio de 10% do valor da causa. Requer depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo hipótese de hipossuficiência, prova de hipossuficiência. E D, o valor do depósito prévio que deve ser feito para o seu ajuizamento equivale ao valor do depósito recursal fixado pelo TST ao recurso de revista. Resposta correta é a letra C, requer depósito prévio de 20%, salvo a prova de hipossuficiência. Segunda questão. Quanto aos procedimentos especiais utilizados na Justiça do Trabalho, é certo que a. O prazo para impetração do mandado de segurança é de 180 dias, contado da data em que o interessado tenha conhecimento do ato arbitrário praticado. B. Cada parte pode ouvir no inquérito judicial para apuração da falta grave até 5 testemunhas. C. O empregado pode ajuizar a ação rescisória na Justiça do Trabalho sem a necessidade de representação por advogado. E D. Para a instauração do inquérito de apuração de falta grave contra dirigente sindical, o empregador reclamará por escrito ao juízo dentro de 30 dias. Resposta correta, D. As restantes alternativas contêm equívocos. Terceira questão. Em relação ao mandado de segurança trabalhista, é incorreto dizer que a. Cabe mandado de segurança contra tutela provisória concedida em sentença. B. Não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado. C. De decisão de TRT em mandado de segurança, cabe recurso ordinário ao TST. E D. Não se aplica a alçada em mandato de segurança. A resposta é a letra A, porque é incorreta a afirmação de que cabe mandado de segurança contra tutela provisória concedida em sentença. Isso encerra a nossa quarta aula. Partiremos para o nosso quinto e último tópico do curso. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.